Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias e Entrevista tem a satisfação de conversar com a abnegada professora Marli Pouzin Brunhago, que há 43 anos se dedica em prol de uma educação de qualidade e de excelência, atuando como professora, diretora, coordenadora e secretária municipal de educação. Afinal, dia 15 de outubro é dedicado o dia do professor e da normalista. Minha cara professora Marli Pouzin Brunhago, muito boa tarde e seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer conversar com a senhora. Boa tarde, professora Luísa Vichuk. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu. Vamos conhecer a bela trajetória de uma história de dedicação, de amor e de uma educação de excelência, o grande legado que a senhora está deixando para gerações futuras. Enfim, eu sei que a senhora está aposentada no município já há alguns anos, mas este ano a senhora conquistou a sua aposentadoria no estado do Paraná. E nós vamos realmente conversar sobre essa trajetória maravilhosa de uma educadora que sempre zelou pelo ser humano. Mas antes de nós explorarmos essa trajetória, esse palmilhar na vida educacional, muita gente a conhece, mas às vezes não sabe onde nasceu, a origem, os pais, irmãos, irmã, enfim, nos conte um pouquinho sobre essa menina, essa garota. Quem é a Marli, por gentileza? A Marli Pouzin Brunhago nasceu em São Cristóvão, no distrito de São Cristóvão, União da Vitória. É filha do diácono Valfrido José Pouzin, da dona Cristina, saudosa, né, minha mãe falecida, Cristina Cieslak Pouzin. A minha família tem 8 filhos, sendo que 5 vivos e 3 falecidos. E a minha mãe também era ministra extraordinária da Comunhão Eucarística na Igreja Católica. Precisa citar o nome dos irmãos que estão vivos, por gentileza, irmã. Bastante professor, né? A família de professores, olha só. Eu como professora, daí a professora Marili Salete, o professor Carlos Alberto, o professor Norberto José e o Reinaldo Luiz, que é agricultor e comerciante. Muito bem, bacana. Então essa é a sua origem, né? E claro, através dessa família, a senhora veio ao mundo e pôde constituir também a sua família. Agora vamos conhecer um pouquinho da sua família, professora, que a senhora formou, por gentileza. Casei com o professor Jair Brunhago, né, bastante conhecido, e com ele, né, nesses 38 anos de casamento, nós tivemos 2 filhos, o professor Ricardo José, que atualmente é secretário municipal de educação do município de União da Vitória, e a Ana Paula Brunhago, a nossa filha caçula, né? Nesse decorrer aí tivemos a questão política, meu marido trabalhando, os filhos crescendo e ao mesmo tempo o meu trabalho profissional acontecendo. Mas netos, netas, já temos, para dar continuidade a esse trabalho? 4 netos. 4? 4 netos. Do Ricardo com a Renata, minha nora, nós temos o Leonardo Antônio, com 10 aninhos, a Luara Cristina, com 6 aninhos, e temos daí as gêmeas da minha filha, né, da Ana Paula, a Pietra Beatriz e a Ana Cristina Brunhago. Olha só, que bacana, os frutos, né, de uma relação em nome do amor. E essas 2 últimas, a Pietra e a Aninha, são nossas, né? Elas vivem aqui em casa, são nossas, além de netas, são como se fossem filhas também. Olha só. Professora Marli, sabemos que 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor e também da Normalista. E a senhora foi escolhida para representar essa classe maravilhosa, esta classe que, através da educação, através do dia a dia das ações,
pode e deve e tem o compromisso de transformar o país. Mas eu preciso saber um pouquinho da sua formação. Como foi sua trajetória educacional? Porque se a senhora está onde está hoje, se a senhora palmilhou toda essa caminhada na educação, é porque foi despertado, com certeza, por professores e professoras para a sua formação. Nos fale da sua formação. Eu fiz o ensino fundamental no antigo, né, Grupo Escolar São Cristóvão, mas que agora é o atual Colégio Estadual São Cristóvão. Até o 4º ano, depois passamos para o ensino fundamental, que seria o ginasial na época. Começamos com o Túlio de França na implantação do ensino fundamental completo no Colégio São Cristóvão, com o Túlio de França, numa extensão. Mas o Colégio São Cristóvão, sempre estudei ali, até inclusive na sede ali, onde o pessoal dança, né? A minha turma estudou lá, a implantação do ensino fundamental completo. Terminado a 8ª série, daí eu fui para o magistério, eu queria ser professora, né? Professora normalista, e eu fui para o Colégio Santos Anjos, né? Então meu pai ajudava a contribuir, recebi uma bolsa na época, mas eu tinha que pagar uma parte meu pai pagava com lenha, com feijão, né? Com o que meu pai produzia, produtos agrícolas. E concluí lá no Colégio Santos Anjos. Depois eu fiz a faculdade na FAF, Ciências e Matemática. Eu queria ser professora de ciências, mas eu me formei nos dois. Sempre gostei muito da lógica, da matemática, do cálculo. É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Também depois fiz 2 pós-graduações. Uma pós-graduação em matemática pela Federal do Paraná e mais uma pós-graduação em administração, gestão, orientação educacional, daí pela FAF. Muito bem. Professora, a senhora com certeza se inspirou numa outra educadora, no educador, enfim, a senhora lembra qual é a pessoa que se tornou responsável pela sua carreira no magistério, que serviu como uma fonte inspiradora? Por gentileza. Pois olha, a minha primeira professora, eu fui para o 1º aninho, né? Primeira série na época, o 1º ano do primário, e era a professora Salete Ribas. Eu parece que lembro assim do jeito dela andar, do momento que ela se aproximava da escola e que nós íamos correndo encontrar com aqueles guarda-pozinho branco, engomado, amarradinho atrás, de meia branca e sapatinho preto, cabelinho amarrado para correr encontrar a professora, né? E feliz da vida para ver quem que ia enganchar a professora, quem que ia pegar na mão da professora. Então, carregar o material também, né? Nós quase brigava por causa disso, né? Então a professora Salete nunca mais a vi, não sei onde ela se encontra, mas foi uma pessoa assim que marcou muito a minha vida. Além de eu amar muito as crianças, eu sempre fui muito apaixonada, eu não podia ver criança, eu sempre estava mexendo, eu queria pegar no colo e cuidar. Então, foi as 2 coisas que me inspiraram para que eu buscasse o magistério mesmo. Olha só, não sabe da professora Salete? Não sei. Salete Ribas, era um nome que eu tinha. Olha. Ela era professora efetiva, acho, né, do estado do Paraná, em 1968, no Colégio São Cristóvão. Quem sabe com esse programa divulgamos o nome. Se estiver viva, um belo encontro, professora Marli, para a senhora expressar gratidão. Nossa, para seria com ela. Maravilhoso. Seria maravilhoso. Gostaria muito. Olha só, então tá aí, né, a dica, né, para quem conhece, de repente, servir de elo entre a senhora e a sua querida professora, que foi a sua inspiradora para se tornar uma excelente educadora. Mas há algum outro professor, professora, porque às vezes a gente se encanta no ensino superior com muitos professores, né? Eu na realidade eu tive daí já no ensino fundamental mesmo. A professora Marli Laureano Leme. Professora de história. Na minha área. Eu não sei, eu não sou assim muito historiadora, né? A minha área mais realmente é a matemática, é ciências, pesquisa, mas ela encantava com as aulas dela, com o jeito dela ser, com o convencimento. Então foi uma pessoa que marcou também a minha vida, inclusive a gente conversou um dia antes do falecimento dela, né? Então me deixou, nossa, muito triste quando a gente perdeu a professora Marli.
E é interessante porque você, quando realmente gosta de alguém, percebe que é uma pessoa que está somando dentro daquilo que se propõe a fazer, no caso, professora, você leva para o resto da vida, né? O jeitinho, a metodologia, o lado assim carinhoso, e serve uma referência para sempre, né, professora Marli? Verdade, verdade. Aquele jeito carinhoso dela de tratar e também de inovar. Ela depois, quando ela estava no núcleo, como técnica no núcleo regional de educação, ela me ajudou muito também nas inovações, na implantação de algo novo, de quebra de paradigmas, né? Então isso fez com que a gente crescesse muito. Eu aprendi muito com ela e com a professora Estela também. É interessante porque a senhora, além da sala de aula, como diretora, né, uma administradora, uma gestora escolar, quer dizer, envolve tudo, né? A área técnica, recursos humanos, uma organização, a administração em si, e depois, claro, como secretária de Educação do município, é mais abrangente ainda. É verdade. Né? E a gente sabe da dedicação da equipe que a senhora formou, né? Cada um dentro de suas funções. Eu nunca esqueço, porque vai ser depois o questionamento que eu vou fazer em relação a esses 43 anos, essa trajetória, né? Eu quero que a senhora fale, né, daquilo que a senhora realmente fez, dos projetos, e que muitos perduram até hoje, outros por questões de ordem, até econômica ou administrativa, foram suspensos, mas algo que a senhora desenvolveu, né? E sabe qual é o projeto? Vou lhe dizer aqui. O Contestado. Tá? Naquela época, a senhora Ed, nós ficamos 12 anos trabalhando. E até hoje os alunos me encontram e dizem, professor, lembra de mim? Eu digo, não é estranho. Não, eu assisti a sua palestra, eu estava no último ano, era 5º ano, né? Porque daí ia pro estado. Aí o trem, isso, a madeira, a Lambert e tal. E eu fico tão feliz, Marli, porque é o momento que eles foram os grandes multiplicadores junto às famílias, graças a um desses projetos. Professor Marli, o questionamento é exatamente o seguinte: esses 43 anos de realizações junto ao magistério. Tudo bem? Vamos conhecer o que foi desenvolvido. Pois não, professor. Realmente, a gente fazer uma retrospectiva da vida de 43 anos, são algumas emoções, alguns desafios que foram vencidos. Mas eu iniciei dando aula, né? Inclusive era um projeto no Odete Conte, em 1979, com os alunos que vinham. Eu tinha assim uma noção de família constituída, bem organizada, e quando eu entrei ali nós atendíamos todo aquele pessoal da raia, aquele pessoal sofrido ali da Barranca do Rio mesmo. A Lagoa Preta que chamava. Então eu fui visitar aquelas casas, então para mim assim foi um choque de cultura inclusive, mas ao mesmo tempo de aprendizado. Aprendi muito com aquelas crianças. Depois disso, eu assumi já o município de União da Vitória, em 1980, como professora alfabetizadora, numa escola que estava iniciando, que era a escola Dario Bordim. Ali eu permaneci, mas como a escola era estadual, no próximo ano já eles me requisitaram para uma escola municipal, porque eu era professora municipal, né? Então, apareci ali, fiquei 2 anos e já fui para o Melvin Jones. E logo após, em 83, na enchente, eu já fui diretora. Então já assumi a primeira direção na Escola Municipal Fruma Rutenberg. Uma enchente enorme, cobriu praticamente a escola, levei material para minha casa, acho que eu tinha umas 10 famílias lá em casa, e mesmo assim debaixo da minha cama estava toda a documentação da escola, né? Então onde eu dormia estava os documentos, porque perdemos o restante, mas os documentos eu não perdi dos nossos alunos da época. Resgatamos com bote, foi uma correria, mas deu certo, né? E ali permaneci até 87. Depois fui supervisora de escolas municipais. Paralelamente trabalhei também no próprio colégio que eu me formei, no Colégio Santos Anjos, né? Então, paralelo, eu trabalhava tanto no município como na escola particular. Mas com a direção eu tive que deixar a escola particular e voltei só para o município de União da Vitória, um grande período da minha vida, né? Então fui diretora, fui supervisora lá no Diliteste Capriglione. Trabalhei na própria Secretaria de Educação, no tempo da dona Leonilce Martins Hirsch, da Josi Churô, pessoal que eu trabalhei junto.
E fui também depois designada pelo professor Eloy Tonon. Ele foi me buscar para mim assumir o Inocêncio de Oliveira, isso em 1988, né? Mas eu era professora municipal e mesmo assim eu assumi uma escola estadual e logo depois eu já assumi umas aulas no estado, em 89. Começou meu caminho no estado com a direção do Inocêncio de Oliveira, então novamente direção. Lá eu não permaneci por muito tempo, eu fiquei 2, 3 anos, porque a minha irmã era efetiva e estava voltando de Paula Freitas e ela tinha mais direito do que eu era CLT, né? Eu era contratada. Daí nós duas fomos conversar com o professor Eloy, eu abri mão da direção e a minha irmã assumiu e eu fui para a sala de aula novamente. Mas já antes disso ainda ajudei a dar o nome lá para a escola municipal. A professora Miguelina Essatreu, que a história dela mexeu comigo. Ela é muito dinâmica. Ela era a professora fundadora do Inocêncio de Oliveira, do grupo, né? Desde o tempo que estava na capela até lá na escola. E quando eu cheguei na escola, ela tinha sofrido um acidente de bicicleta. E isso mexeu comigo e a comunidade gostava muito dela. Era comadre de uma porção de pais e conhecia todo mundo. E como nós tínhamos que dar um nome, eu disse, por que não, professora Miguelina? Foi aplaudido e foi aceito por toda a comunidade e por sorte na época poderiam deixar o professor vivo ainda dar um nome à escola, né? E isso fez com que ela revivesse, porque ela estava assim profundamente abatida naquele período e a escola fez ela reviver, porque ela deu a vida por aquela escola. E é interessante, professora Maria, que a senhora colocou, porque eu fiz algumas horas cívicas lá, num projeto que a gente tinha com o Exército, e ela estava lá presente sempre, em todas as atividades. Aquele orgulho, realmente, o amor pela escola. Essa honra, assim, de ter ajudado eles a escolher esse nome, eu trago, porque foi realmente, eu fui na casa dela, conversar com ela, resgatei a história para podermos começar o processo. Daí a minha irmã deu continuidade, a professora Marili, na direção. Daí eu voltei da aula, né, no Adilis. O Adilis não existia ainda, era só o Dario Bordim. Eu vim como supervisora no Dario Bordim, meu padrão municipal, e dando aula no Colégio São Cristóvão e no Neuza Domit. Mas logo nós começamos já com a implantação do Adilis, porque a Marli não podia parar, eu tinha alguma coisa que mexia comigo, e eu comecei e disse, não, nós podemos fundar um ensino fundamental completo, podemos ter, por que nós temos que doar os nossos alunos para outra escola, aquela coisa. Perfeito. Né? E os nossos alunos pedindo, e foi aí que nós começamos a implantação do Adilis Bordim. Mas como, novamente, eu ainda era professora CLT, né? A professora Irene Jeremias estava quase se aposentando e ela assumiu a direção por um período de 1 ano, não sei se chegou a dar 1 ano. E assim que ela saiu, eu assumi a direção daí do Adilis também. Então aí eu permaneci até o ano de, nem lembro agora, acho que o ano 2000. Acho que até o ano 2000 eu fiquei na direção. Então ali no Adilis eu permaneci bastante tempo realmente como diretora. E os projetos nesse período, eu tenho que agradecer muito a valorização assim, das pessoas, as equipes que eu sempre formei. Onde eu passei eu tinha equipe, sabe? Equipe que me ajudava em tudo, que eu aprendia. Uma gestão compartilhada. Sempre, sempre. Eu acho assim que as pessoas somam, você aprende com as pessoas. Você ensina, mas você aprende. E assim como os alunos também. Então, em todas as escolas que eu passei aconteceu isso. Tivemos o lançamento do primeiro livro de poesias ali no Adilis, que continua até hoje. Acho que foi, eu não consigo lembrar assim, exatamente a data, mas ele tinha um cavalinho na capa, era a coisinha mais linda assim, né, com os professores da época, montando e trabalhando. Nós tínhamos muito a questão de cantos, música, incentivava muito eles a tocar, mesmo que eles fossem lá com o violão e fizessem só tum, 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 não faz mal. Eles iam fazer a apresentação, dia de ação de graças, de hora cívica, de forma de que eles se expressassem, que eles conseguissem falar, né? Através cantar, da arte eles participam. Teatro, música. Tanto é que nós temos, acho que umas 2 ou 3 bandas que saíram desses alunos, que depois foram para o Colégio São Cristóvão, deram continuidade e formaram bandas, e são músicos, ganham a vida como músicos. E isso é uma coisa do trabalho de escola, das Despertou equipes na escola, né? Então isso nas escolas em que eu fui diretora. Depois disso eu ainda fui professora lá na escola João Pia Marta, né? Que foi um período bem bacana. Trabalhei lá no Jovens e Adultos, né? Inclusive indo fora, nos interiores, nas comunidades, à noite,
né, viajando, verificando. Em Santa Catarina, a senhora também teve, por exemplo, que uma época nós trabalhamos juntos no Valdomiro Cardoso, e acho que tem um projeto bem interessante também, né? Temos também. Aí já foi o início do magistério do meu marido. Aí eu era diretora ainda do Inocêncio de Oliveira, e o meu marido estava saindo do exército, né, com quase 10 anos de sargento do exército. Ele precisava iniciar a caminhada dele como professor. E a professora mais experiente, que era eu, nós fomos para Santa Cruz do Timbó na implantação, uma equipe maravilhosa de professores, e implantamos junto com eles o ensino médio lá em Santa Cruz no período noturno. Ah, vocês que implantaram? Junto com essa equipe de professores. Eu e o professor Jair, nós tínhamos várias matérias. Eu lecionei química, eu lecionei ensino religioso, eu lecionei várias matérias, educação física, e o pessoal fazia. Quase meia-noite lá, estavam lá jogando bola e faceiras da vida. Foi marcante isso. E também 8 anos na Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória, né? E mais ainda a equipe do Núcleo Regional de Educação atendendo os 9 municípios. Olha só, que legado maravilhoso, né, professora Marli? A senhora se emociona e está passando um filme, porque de repente traz lá do fundo do baú uma história maravilhosa. Professora, eu sei que a senhora sempre se dedicou muito para a comunidade, e uma educação sem colocar a presença de Deus é um tanto quanto falha, né? Então eu vou falar espiritualidade. A senhora sempre trouxe no dia a dia, na sala de aula, numa reunião, no encontro com os pais, esse lado da espiritualidade. Abriu caminhos para a senhora? Com certeza, eu acho que nós somos um ser integral. E esse ser integral não se forma só com o físico e com o intelectual. Precisa da parte espiritual. É o alicerce, aquilo que te fortifica, aquele algo mais. Você veio do amor e você vai para o amor. E Deus é amor. Então, para mim é fundamental. Eu nasci numa família de católicos, né? A igreja, o meu pai é diácono há 40 anos, a minha mãe foi ministra extraordinária da comunhão eucarística. Eu sou ministra da comunhão eucarística há 22 anos e nunca deixei de trabalhar, além do meu trabalho profissional, também com a igreja. Então, catequese, coordenação, celebração, exéquias, velório, são vários trabalhos em que a presença de Deus é importantíssima. No momento em que você está fragilizado, Deus nos ajuda. Muito bem, que bom. Oxalá todos os educadores e educadoras tenham esta sensibilidade, né, na questão de colocar Deus na vida daquele ser que está se construindo, porque aí nós temos a questão dos valores fundamentais, que eu sempre digo, valores éticos, morais, sociais, cívicos e espirituais. Estamos preparando o cidadão brasileiro para promover dignidade de vida. Minha cara professora, nosso tempo já estourou, mas eu sei que com toda essa história maravilhosa, a senhora deve ter projetos e sonhos, porque a senhora está transbordando energia, transbordando experiência, e, enfim, tem muita coisa para socializar. A senhora apenas se afastou com uma remuneração, mas o trabalho junto à comunidade continua. Em 30 segundos me fale isso. Continua. Eu digo, sonhos a gente já realizou alguns. Certo. O primeiro livro do município, didático para as crianças, da história do município, foi uma conquista. O primeiro plano municipal como lei, uma conquista. E assim, entre os projetos, projeto da Guerra do Contestado, projeto de astronomia, né, com a professora Erna Gol, tivemos vários projetos de leitura, projeto Ler, que também existiram e que eram importantes e que a gente marcou. Mas o que eu poderia dizer como mensagem? A educação transforma vidas, a educação forma o cidadão. E nós, como educadores, muitas vezes, como professores, a gente não tem ideia do quanto nós podemos influenciar na vida do nosso aluno, né? E nós influenciamos. Porque é muito importante quando você encontra um aluno e diz, professora, eu lembro daquilo que a senhora falou, eu lembro do que a senhora me disse, eu era aquele menino chorão que a senhora não deixava eu ficar chorando na carteira, eu fazia a tarefa.
E isso marca porque você vê que você, de alguma forma, você ajudou ele a ter um futuro diferente, talvez, do que ele iria ter. Ele não acreditava no potencial que ele tinha dentro dele. Então, professores, o que eu tenho a dizer? Trabalhem com amor. Ajudem os seus alunos a se encontrarem, a conhecerem-se, porque eles têm um potencial enorme. Tanto a gente aprende com eles como a gente ensina. Então, que vocês possam ser felizes. Eu me realizei como professora, sou muito grata, muito feliz nessa caminhada, nessa jornada, e desejo que vocês também tenham todo o sucesso do mundo. Vocês merecem. Professora Marli Pouzin Brunhago, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua amável e produtiva presença. E foi uma bela aula que a senhora nos proporcionou hoje. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Até lá!